Continuando com os nossos vídeos sobre conversão entre escalas termométricas, nesse vídeo eu vou obter as equações para converter temperaturas da escala Celsius na escala Kelvin e vice-versa, né? Temperaturas da escala Kelvin na escala Celsius. E eu vou seguir exatamente a mesma lógica que eu segui nos vídeos anteriores, tá certo? Então o que é que eu tenho representado aqui, né? Eu representei o ponto de fusão da água, tá certo? Em valores na escala Celsius e na escala Kelvin, e temperatura de ebulição da água na escala Celsius e na escala Kelvin, né? Qual é a diferença do que eu mostrei para vocês no vídeo anterior com relação à conversão entre escala Celsius e escala Fahrenheit, né? Naquele vídeo eu tive a preocupação de colocar um diagrama que explicitava o fato de que uma determinada variação de temperatura na escala Celsius não corresponde à mesma variação em graus Fahrenheit, tá certo? E isso, muito embora aquele diagrama ele não tivesse em escala, né, eu não representei sempre a mesma variação de temperatura numa determinada escala com o mesmo comprimento, mas o que eu estava preocupado em mostrar é que as variações de temperatura na escala Celsius não são as mesmas que a variação de temperatura na escala Fahrenheit, tá certo? E por isso eu tive a preocupação de não colocar as temperaturas, né? Muito embora fossem as mesmas temperaturas de fusão e ebulição da água, eu não coloquei no mesmo patamar para explicitar isso, tá? Isso aqui eu não vou fazer nesse diagrama que relaciona a escala Celsius com a escala Kelvin. Por quê? Porque, como a gente vai ver, a variação de 1 grau na escala Celsius é exatamente igual à variação de 1 grau na escala Kelvin, tá certo? O mesmo grau que a gente tem na escala Celsius é o grau que a gente utiliza para a escala Kelvin. Isso implica no quê? Isso implica que qualquer variação de temperatura que você tenha que medir na escala Celsius vai ser exatamente igual à mesma variação de temperatura que você vai ter na escala Kelvin e vice-versa, tá certo? Então, o que foi que eu fiz? Muito embora nessa representação aqui eu não tenha colocado os valores de forma ordenada, onde 273 estaria acima, por exemplo, de 100 graus, né? Eu quis colocar as temperaturas que representam fusão aqui embaixo e ebulição da água exatamente no mesmo patamar. Sendo que o que eu estou mostrando aqui é que elas vão coincidir, né? Se eu coincidir o 0 graus Celsius com 273,15 Kelvin, o que eu estou mostrando aqui é que quando eu aplicar uma variação de 100 Kelvin, tá certo? Nessa escala, na escala Celsius eu vou ter exatamente a mesma variação de temperatura. Vou sair de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius, tá? Se eu igualar esse ponto de fusão, tá certo? Exatamente no mesmo patamar, qualquer variação que eu fizer aqui na escala Kelvin vai ser exatamente a mesma variação de temperatura na escala Celsius. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né? Que é um detalhe importante, é que na escala Kelvin a gente não fala graus e a gente não usa, né, o símbolo de graus, tá certo? Quando a gente fala temperaturas na escala Kelvin é 273,15 Kelvin, enquanto que na escala Celsius é 0 graus Celsius, 100 graus Celsius, tá? Então, às vezes, né, como a gente já está acostumado a utilizar a temperatura com graus, como a escala Kelvin ela é conhecida como a escala absoluta, né, então tem essa mudança na nomenclatura. A gente não utiliza grau, a gente simplesmente chama de Kelvin. E aí o que é que eu vou fazer aqui? Vou utilizar exatamente a mesma lógica, né, que eu utilizei nos vídeos anteriores para obter a relação entre essas duas escalas, tá certo? Vou chegar aqui na escala Celsius, uma temperatura, né, aqui intermediária entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, Tc. Então vai ficar Tc menos ponto de fusão, tá aqui, dividido por temperatura do ponto de ebulição menos temperatura do ponto de fusão, 100 menos 0, vai ser igual à mesma razão na escala Kelvin, tá certo? Vai ficar Tk menos temperatura do ponto de fusão, 273,15 Kelvin, dividido por 373,15 Kelvin menos 273,15 Kelvin, né? Então, essa subtração vem para o denominador. E aqui, com essa relação, eu consigo obter
as equações, né, de conversão de temperatura entre as duas escalas. Tá? Repetindo aqui a nossa relação, o que é que eu vou fazer? Tc menos 0 é Tc, 100 menos 0 é 100, Tk menos 273,15 continua aqui no numerador, né, dessa segunda fração, enquanto que em 373,15 menos 273,15 eu tenho exatamente a mesma variação de temperatura que eu tenho na escala Celsius, né? Exatamente uma variação de 100, tá? E aí, como eu tenho 100 no denominador aqui na esquerda e 100 no denominador na direita, esses 100 eles se cancelam e eu obtenho aqui a equação que me dá uma temperatura na escala Celsius, dado que eu vou fornecer uma temperatura na escala Kelvin, tá certo? Temperatura na escala Celsius é a temperatura na escala Kelvin menos 273,15. O contrário, né, é simplesmente eu passar o menos 273,15 para o outro lado. Então vai ficar que temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius mais 273,15, tá certo? Lembrando que esse valor aqui é a temperatura, né? Se eu me esquecer dos sinais, né? Só o valor aqui positivo é a temperatura do ponto de fusão da água na escala Kelvin, tá certo? 273,15. Graficamente a gente tem isso daí, né? Mais uma vez uma reta, né? Uma relação linear. Eixo vertical, temperatura na escala Kelvin. Eixo horizontal, temperatura na escala Celsius. Se lembra, né? O 0 Kelvin, ele é um ponto que ele é inatingível, né? Então a gente nunca vai ver essa reta aqui, né, passando por essa linha aqui, tá certo? Passando abaixo dela, né, ou tocando nela, porque o 0 Kelvin é o zero absoluto, é um ponto que não pode ser alcançado. E essa equação aqui dessa reta, ela é descrita por essa equação, né? Já que a gente tem temperatura na escala Kelvin no eixo vertical, então é essa equação que é a equação dessa reta, tá? Temperatura na escala Kelvin é temperatura na escala Celsius mais 273,15. Como eu disse, né? Isso daqui, como eu falei no vídeo anterior, isso aqui é o coeficiente linear da reta. Então, é o ponto em que a reta toca esse tracejado, né, vertical, que é o ponto de 0 graus Celsius, tá? Esse ponto aqui, quando eu projetar aqui no eixo vertical, né, que dá a temperatura em Kelvin, eu vou ter exatamente 273,15 Kelvin, que é o 0 graus Celsius, né? Temperatura de fusão da água. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero ter sido claro. Se gostou, dá o like no vídeo, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos no canal e até a próxima.